né? Que história é essa de quindim? Ah, e tu vai mandar eu começar, né? Que nem eu falei que era pra não fazer, né? Não, mas tu pode... Por que tu tá aqui, ô merda? E ele disse que não tem pauta, mas nós estamos aqui, ó, tratando... Falando mal de um colega. Há 2 minutos Sobre a gente tá criando falando a pauta mal do programa. Falando mal não, falando aqui com dor no cotovelo do colega que teve muito sucesso, por sinal, vendendo quindim. Foi isso? Ele vendia quindim. Eu não vendi quindim. Tá, então assunto encerrado, tá. Então te apresenta, é porque começa o vídeo aí que nós já estamos no movimento. Eu falei pra não fazer isso, né, meu? Não, mas eu falei que se tu não quer fazer isso, não era nem pra tu ter vindo pra cá, ô merda. Tá certo. Vamos lá, então te apresenta. Thiago, meu nome é Thiago. Não. Vamos melhor. Faz alguma coisa aí. Me imita ou não imita. Então eu vou te chamar. Faz uma abertura. Vou te chamar dá um bom dia. Faz com que o pessoal fique preso nessa merda desse vídeo, porra. Vou te chamar de... Me faltou... Esqueci a palavra. Para aí, é de... Não é estúpido. Puta, que eu te mandei que tu não entendeu o meu meme que eu te mandei é de miserável. Ah, é miserável. Miserável. Então tá, pode ser miserável, então eu aceito. Então tá, miserável. Tá, cara, sou o Thiago, que eu tô aqui nesse canal, como é que é? Que tu fala que não é de merda, que tu fala... Canal de merda. Não é de merda, não é. Tá aí o nome do podcast. Cara, sem pauta, com uma pauta de 2 minutos, incríveis não, 2 minutos. Fofoca, não é pauta, cara. Tanto que a gente nem vai trazer esse assunto pra ele do quindim aqui. Tá bom. Tá. Sem pauta e com vergonha. Com vergonha de quem? Com vergonha. Eu chamei o Thiago. Tá, por que tu tá aqui? Cara, porque eu acho que é porque eu sou o cara que tem mais adesivo teu no carro, né? Que tem a coleção quase completa, né? Não sei se tem mais, é que o Thiago... Aconteceu a semana passada, 2 semanas, lá na Zona Norte, ele me perseguiu durante um tempo. Primeiro ele cancelou uma corrida, foi o último adesivo. Eu tava ali no EAPI, ele cancelou a corrida, foi atrás de mim, me perdeu no meio do caminho, daí me mandou mensagem onde tu tá, eu tava largando no Varig, e na sequência peguei uma corrida para levar para Leopoldina. E ele me fechou não, me cortou pelo acertório. Daí eu falei... Tá, agora segue. Triângulo na frente, porque eu sabia que ele tava com passageiro, daí eu mandei mensagem por escrito, né? Falei, triângulo, na frente ou atrás? E aí ele mandou chegando, deu tô na tua frente. E aí parei no posto ali e ele passou buzinando. Foi lá na frente para pegar os adesivos que tava faltando para ele. Ainda bem que passou buzinando, senão quase não vi o carro dele, que não, o cara não vê no trânsito o carro, né? Que eu faço desapercebido, né? Esse aí que eu vi antes, que eu te vi, cara, foi ali teu pra nome de rua, cara, sou motorista de aplicativo, há 9 anos faço isso, e nome de rua não decoro, cara. Sério mesmo? Sério, mas eu tenho uma teoria disso. Eu acho que isso aí é uma... É ruim, não. Terrível. É horrível, porque, cara, às vezes eu pego uma corrida e aí, já começamos, né? Seguimos assim, então. Já foram 3 minutos, inclusive. Às vezes o cara pega uma corrida e essa rua aqui eu não quero mais vir nessa rua, vou gravar. Dá 2 dias eu tô na rua de novo, né, cara? É foda. Mas a minha teoria, cara, quando eu era piá, na época viu que colégio... Não dói. Não dói, depois que entra... Não fala, eu não tô nem é uma delícia, cara. Eu não tá nem aí, eu tô conversando contigo, sabe? Mas essa é a ideia, essa é exatamente a ideia. Eu tenho a teoria de quando eu era piá, cara, no colégio, na época tinha 30 e poucos alunos ali, colegas, né? E eu sabia o telefone de 20 decor, entendeu? Isso aí é desnecessário hoje em dia, né? Cara, mas é isso aí. Hoje eu não sei o telefone da minha esposa, querida esposa, e da minha querida filha. Esses dias eu não sei decorar o telefone deles, cara. O único telefone que eu sei é da mãe deles, que é o mesmo. Sim, foi minha esposa há 20 anos atrás. É que nem o meu número, é o mesmo desde o primeiro número. É o único que eu sei, porque todos os outros vieram já na época do WhatsApp, que tu não precisa salvar porra nenhuma. É isso aí. E eu não sei o telefone de ninguém. Hoje, se me roubaram meu telefone, só tem uma pessoa pra ligar. É Patrícia. Mas é que nem eu, cara. Eu não sei. Na verdade, que nem eu não sei, pior, né? Eu não sei o telefone da minha mulher, da minha filha, não sei o telefone de ninguém. Mas por causa disso, por causa da facilidade dessa merda desse telefone, e que cada vez fica mais, né? Hoje em dia não tem nem mais computador, né? Porque é tudo no telefone, quase, né? Sem dúvida. E, cara, o negócio das ruas é por causa do Waze, né, cara? Com certeza. Tu pega a corrida, dá o ir ali, vai pro Waze, tu não precisa gravar. Claro que é bom, mas tu não precisa gravar. Não, acho que é importantíssimo, cara. É bom e importante, os dois, né, cara? Só que tu não... Que rua acaba não gravando. Cara... Não sabe. É Padre Cacique essa aqui, né? Ainda não, agora é Borges, mas tá, ok. Não, e ainda mais essa. Estamos no limite. Por que os não botam o nome da rua mesmo, cara? Por que vai trocando o nome da rua, cara, no meio do caminho, eu posso explicar isso aí, mas em outro podcast. Isso é uma das coisas interessantes que eu comecei a ver, o teu conhecimento das ruas e curiosidade. Curiosidade. Cara, às vezes me dá vergonha. Ontem me deu vergonha. Eu tava com uns argentinos no carro, cara, e os caras passaram na Praça da Matriz e perguntaram se aquela ali era a Igreja da Matriz, era a Catedral
É a mesma, né? Mas eu não sabia a diferença de igreja e catedral. Porque a gente não chama de igreja da matriz, a gente chama de Catedral Metropolitana. Mas a praça é da matriz porque é a igreja matriz de Porto Alegre. Pois é, e aí eu peguei e eu não sei essas coisas da minha cidade. E aí eu acho muito legal do teu sistema ali, né, de gravar e tal. Primeiro da realidade, cara. Que é o que a gente tava falando antes, que é os youtubers que vende quindim? Que vende quindim, cara, era o cara que botava... Um abraço pro Thomas, a gente tava conversando sobre o Thomas, que o Thiago Castro, né? Você é primo do Thomas? E ele é Thomas de Castro também. Thomas Castro. Porque o Thiago tava comentando comigo enquanto a gente se ajeitava, que acompanha desde sempre lá o Marlon, daí descobriu o Thomas. Ele é da mesma época, 9 anos? Cara, eu tenho 9 anos e meio, o aplicativo... Tá mais antigo que eu, eu tenho cadastrado, né? Mas aí eu comecei a fazer um pouquinho depois e tal. Depois conta como é que nós chegamos até, como é que chegou até aqui. Mas sobre o Thomas, então, um abraço pra ele, eu ainda vou trazer ele aqui. Eu vou fazer essa junção. E daí o Thiago tava dizendo que acompanhava o Marlon, depois acabou acompanhando o Thomas, que é de Porto Alegre, daí chegou em mim, enfim. E daí a gente começou a falar do Thomas, que, né, tá rico, milionário, quem não sabe, procurem ele lá, a Escola para Uber, não sei se o canal dele continua mesmo. Ainda né? é o mesmo, Escola para Uber. E tá milionário, né, trabalhando na Bolsa de Valores e tal. E daí ele contando que o Thomas, ele dava quindim, ele vendia quindim? Não, que o primeiro vídeo dele não tinha dinheiro pra comprar um quindim, que na verdade ele só tinha dinheiro pra comprar um quindim e o café, porque ele trabalhava na madruga, e aí ele tomou, nesse posto da Ramiro ali, ele comprou um quindim e um café e gravou o primeiro vídeo dele com o celular que ele tinha, com o que ele tinha na época. Então, e hoje tá rico, milionário. E daí por isso, só pra contextualizar, porque não tem nenhum youtuber vendendo quindim, pelo menos que eu conheça, né, deve ter alguns por aí, por sinal. Mas enfim, tá? Por que nós chegamos nesse assunto? Cara, não, por causa da realidade, cara. Por causa que daí do mar, que daí, cara, quando eu comecei, eu vou ver vídeo como é que é de alguém que tenha canal, porque hoje em dia tem tudo na internet, né? O cara quer desmontar o negócio, tem um tutorial, né? E eu, vou ver se tem algum tutorial, alguma coisa, o pessoal falando, né? E aí fui pra internet, Marlon, né, que era o cara de São Paulo, que era o maior ali, mas, cara, não fechei, sabe? Com o estilo, com o jeito, nada, sabe? Não... E aí caí no Thomas aqui em Porto Alegre já bem no começo disso, né? Sim. E aí, cara, viu o Thomas começou o canal dele uma semana depois do meu. Se tu for pegar o primeiro vídeo... Uma vez eu pesquisei isso. Ele publicou o primeiro vídeo dele uma semana depois que eu publiquei o meu primeiro vídeo. Só que nós seguimos caminhos completamente diferentes. Porque eu nunca... O Thomas estourou de partida. Cara, foi muito... Do nada ele já tinha mais de milhares de seguidores. Do nada. Ele tinha 10, 15, 20 mil, assim, ó, questão de um mês. Muito. E hoje ele até não tem, acho que mais tanto. Porque ele sempre falou, né, que quer que fique os fortes ali e tal. Ele não quer a quantidade, do engajamento, com certeza. Exatamente. E aí, cara, eu gostei por causa disso, cara, por causa da realidade, entendeu? Que o cara mostrava, não fica fazendo firula, dizendo, sei lá, inventando papo porque os outros acham que vão querer ouvir e tal. E aí, muito tempo depois, não sei por que nunca me apareceu vídeo teu. Talvez porque eu já vi tu comentando em outro vídeo de um outro seguidor teu e tal. Eu não vejo logado também. Isso eu não sei se ajuda ou atrapalha. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu vejo na TV e eu não logo na TV, né? Porque dá então tu é meu seguidor recente? Cara, eu sou... eu achei que tu me seguia naquela época do Thomas. Não, eu nunca tinha visto teus vídeos ali. Aí o meu sogro uma vez falou, tu viu um cara aí que faz uns cortes teu. Eu te conheci pelos cortes cara, acho que um ano e meio, 2 mais ou menos atrás. Foi no auge que eu fiz os cortes, agora eu não faço mais. Então foi isso aí. No Instagram, no caso. Isso aí, os cortes do Instagram, zapeando o Instagram ali, né, sem nada, zapeando daqui a pouco coisa de Uber ali, aqueles cortes de Uber, cara, falando que o cara quer falar pra todos eles, quase, né, cara, puta merda, aquilo ali é lava a alma do cara, né, cara, ver aqueles cortes, porque, cara, essa vida é uma merda, mas é bom pra caralho, também é outra coisa que fecha perfeito no negócio, porque, cara... Vocês viram que ele também cortou o cabelo? Eu cortei. Eu fiquei com vergonha ontem, quando eu fui confirmar o horário bonitinho com ele. Eles, já cortei meu cabelo. Eu não. A mulher mandou cortar o cabelo, né? Tu vai me aparecer, vai ficar gravado lá. Eu tô acostumado nessa vida apesar de gravar todos os dias os meus vlogs, o podcast é uma novidade, por enquanto, no canal. Te cortei de novo. Não, mas é isso aí. Essa vida é uma merda, mas é boa pra caralho. Cara, e aí que é isso aí, por quê, cara?
Porque, cara, é muito estranho, meu. Porque, cara, eu faço ali uma média agora que, nesses últimos anos aí que eu tô trabalhando bastante, e só nisso, faço uma média de 27 até 40 e poucas corridas, sabe? Já cheguei a fazer 50 e poucas no dia, né? E 99 são boas. Mas uma, cara, te fode o dia. Vagabundo, né? Puta, 99, isso aí. 1% é vagabundo. Aquela uma corrida, te fode, te dá vontade de mandar a merda. A gente tem que torcer pra que essa corrida não venha no começo, né? Exatamente. Mas sabe deixa uma coisa? ela da metade pro final, porque daí tu já tá com a meta encaminhada. Se tiver que abortar, tu já fez a metade do caminho, pelo menos. É isso aí, mas uma coisa, aí outra coisa também, daí eu fui aprender agora contigo, por incrível que pareça. Eu tenho medo de fuçar muito no aplicativo e fazer merda e ser bloqueado, sabe? E eu não fico fuçando ali e tal. Mas fuçando em que sentido? Eu não sabia que dava pra filtrar passageiro, cara, por nota, cara. Eu não sabia, daí eu vi tu falando que filtrava, esqueci de filtrar e tal. Não é um... Tu faz isso agora? Faço. Não é delicioso isso? É delicioso, mas eu vou te puxar a orelha. 4.8 o cacete. Sim, o cacete é 4.9. Tu só faz X, né? Eu daí só faço tu tem X, muito mais demanda. É isso aí. Se eu deixar 4.9 no Comfort, eu vou perder muita oportunidade. Isso é uma coisa que eu tinha pensado, vou conversar isso aí com ele sobre isso aí, mas daí também tem essa, né? Quando eu saio assim, hoje não tem jeito. Hoje vai ter que deixar o X habilitado porque não tem demanda. Por exemplo, sábado que vem vai ser assim, né? Vão sair com X e foda-se, vai ter que deixar o X. Sim. Porque eu não vou ficar esperando o Comfort, porque senão fica meia hora parado esperando. Tem um vizinho meu que faz. 4.9. Tem um vizinho meu que faz e ele fala, e não toca Comfort, cara. O cara apavorado. Não, se tu deixa o X ligado, não toca Comfort. Ele fala, ele deixa os dois ligados. É porque sempre toca em espera. Sim. Tipo, claro, se tu deixar um, né? Se tu ficar off, daí tu vai ter que esperar. Mas assim, pra cada uma corrida de Comfort que toca, deve ter umas 30 de X. É impressionante. Não, mas ainda tem, né? Quando dá pra se virar só no Comfort em dias com demanda ok. Agora, dia de baixa demanda, é difícil. Daí, quando acontece isso de eu deixar o X ligado, é 4.9. E é libertador, né, cara? Não vem os mala, né? Cara, eu não consigo. É um vício. Sim, eu também. Antes de desligar o aplicativo, eu já deixo a nota. Eu não consigo mais. Às vezes eu tô num lugar, cara, e no X, como tu falou, cara, no X toca... O meu medo no começo era que não tocasse, né? Quando eu fui filtrar. Eu comecei no 4.7. Eu até te mandei um print lá no começo, lá que a gente começou a se falar, que eu peguei um 13 e pouco, pode ser, uma nota muito louca, que eu achei que nem tinha como. E aí os caras conseguem, né? E aí eu peguei, cara, mas era um guri com problema. Sim. E ele tinha espasmo. Então ele vinha, tipo, dando um soco, sabe? Não foi uma coisa... Sim, mas é que daí o pessoal julga, né? Não tem jeito. Daí eu peguei, dei nota 5 pro guri, daí o guri veio quietinho, tudo, mas foi a pior nota que eu peguei. Eu achei que eu ia apanhar do cara, agora vai entrar um cara aqui, vai me sequestrar. Nada, cara, só um guri com problema que tinha espasmo. E pegava o Uber sozinho, né? Eu achei legal também que ele pegava sozinho. Eu peguei tanta vício, como tu falou, com essa questão, que esses dias aconteceu de eu ficar off pra ir no banheiro no posto, e quando eu voltei, liguei, esqueci. E a primeira corrida que tocou, uma corrida bem boa, sabe? Tipo, pagando uns 40 pila de Comfort aqui dentro, uma viaginha perfeita pra se fazer. Eu vi a nota 474, recusei a corrida, cara. Putz, eu não vi. Não. Depois eu fiquei pensando, Daniel, tá demais, né? Tá demais. E depois aconteceu, veio uma corridinha ok na sequência. Não, veio uma ok na sequência, e que na real, no final das contas, deve ter dado elas por elas. E daí eu não fiz a de 474, porque eu peguei ranço, cara. O cara, eu quando eu escuto tu falar, claro, tu falou tem o Comfort e tal, que é uma diferença, deve ser absurda, eu nunca fiz, toda a minha vida eu só fiz, a única coisa que eu fiz de mais chique foi Cabify, só, que eu tinha um Voyage e fazia Cabify, e na época eu fazia o Select, fiz o Select na época, mas... Que era bem melhor que o Comfort de hoje. Mas também pouco. Cara, e a nota que daí eu escuto tu falando do 4... vou pegar um 481 aqui da Rancho. Eu tenho do 491. Eu tenho do 491. Eu já tenho... o cara cria Tu cria um nível. E é incrível, cara. E é incrível. A cancha do cara que eu te falei, eu faço bastante corrida ali e tal. Cara, se não vê a nota, o cara entrar, o jeito de sair de casa, tu sabe dizer a nota do cara mais ou menos. Perfeito, cara. É uma coisa incrível que eu não dava bola pra isso. Quando eu há tempo atrás eu dava 5 pra todo mundo. Não, cara, hoje em dia eu faço Na verdade eu não faço muita média, porque, cara, eu dou... Como eu tô ali no 4,90, ou é 1 ou é 5 pra mim, entendeu? Mim também só existe essas duas. Porque não... Que daí tu acaba ajudando, né? Porque essa vai compor a média do passageiro, né? Mas eu não faço o 4, o 3, o 2 ali, eu não faço. Ou é 1, cara, e não quero mais ver o cara, né? Aí, ou é 5, segue pra próxima. Isso aí é a mesma coisa que eu penso. Mas o negócio da nota, daí que eu vi no teu canal, né?
que foi incrível e acabei viciando. Não, e é libertador, depois que tu percebe que não vem os mala. Não, vem os mala, mas... Vem os que estão em processo também. Não, e outra coisa que a Uber fez, que é muito porra, cara. O cara só fala mal da Uber, né? Mas pelo amor de Deus, mas também tem que falar mal, porque mesmo fazendo bom, falar mal, porque demorou. É o número de viagem, cara. Isso cara, eu nem vejo, Clarissa, por quê? Mas eu vejo porque sempre... Cara, que adianta ser 4,98 e ter 12 viagens? É ruim, é pior que... O ruim é ser 5 com 12 viagens. 4,98 já deu tempo pra... Mas deu tempo, mas então quer dizer que o cara pegou 10, 15 corridas e já todas as corridas foi tomando nota ruim? Não, uma só. Pô, pior ainda, é. Então eu também eu vejo Sabe por que eu não vejo? É porque eu me acostumei a não ver a nota, justamente pelo que a nota ou o número? A nota, porque o número de viagens aparece do lado da nota. Sim, sim. Né? Uhum. Então, quando toca, como eu já acostumei a não me preocupar em ver a nota para decidir se vou aceitar ou não a corrida, porque esse não vai ser um critério para definir para mim se eu faço ou não faço. Tu foca na quilometragem, eu foco nas outras informações, para onde eu vou, quanto eu vou receber, daí eu olho o Gigo nesse meio tempo e tal, e aceito ou não recuso. Então eu acabo que eu esqueço de ver essa informação do número de viagens. Mas eu acho sensacional também, eu até comentei no dia que apareceu. Eu achei sensacional, porque dá pra tu ter uma ideia, né? Pô, tem louco com 7 mil, 9 mil corridas. Apareceu uma de 9 mil. Eu peguei 9 mil. Me chamou a atenção já. ali. 9 mil, 7 mil, 6 mil ali. E tu sabe, tu que é o oráculo, eu chamo ele de oráculo. Quando eu mando mensagem perguntando alguma coisa do aplicativo, eu chamo ele de oráculo, né? Ou, tu sabe como ver de passageiro? Não aparece, né? Como assim? Tu não tem como ver quantas corridas tu fez no teu aplicativo de passageiro, né? Não faço a menor ideia, não uso. Porque é muito raro. Eu também, é raro, mas eu tenho. Fui tentar ver, minha esposa foi tentar ver e a gente não achou em lugar nenhum. E os passageiros que eu comento... Tem uma forma de peraí que eu vou ver aqui. Aí eles pegam o telefone e não conseguem ver também. Hashtag dica do diário de hoje. Tem uma forma da gente descobrir. Tu sabe como é que tu vê quantas notas 5 estrelas tu tem? Não é no iFood? Uma coisa assim no iFood? Não. Não? Uma vez eu vi que... Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não sei se tu sabe, mas desapareceu a informação, por exemplo, na composição da tua nota. Hoje a minha nota aqui, eu vou até exibir pro Thiago. Vamos ver quanto é que é. De passageiro? Não, de motorista. Tá, de motorista não. Ó, eu também. 4,99, mas eu não consigo saber mais quantas notas 5 estrelas, 4 estrelas, aquela coisa toda para compor essa nota, tá? Para saber, por exemplo, quanto é a tua 5.0, filho da puta. É raro, mas acontece muito. Cadê? Não consegue, né? Mas a dele é 5.0. Mostra aí, abre ali, mostra pra eles. Mas é quase... Tá aí, os outros a taxa de cancelamento... Tá bom, tá 70... É diamante, 77%, ó. E é X. Cara, parabéns, X, né? Mas também no 4.9, né? 4.9, né? Filtrando. E o 5, mas é quase sempre 4.99. O 5 é difícil. Vamos ver quantas notas 5 estrelas eu tenho aqui, só pra compor aqui. Eu não vou conseguir fazer um tutorial pra vocês, mas eu vou cantando aqui, ó. Tu vai abrir o aplicativo de passageiro, tá? Daí tu vai entrar aqui em conta, abre o teu aí também. De passageiro. Aqui. Abre conta, daí tu vai vir aqui, agora vamos ter que procurar junto, cara. Eu acho... de passageiro 4.9, cadê? 4.9. Onde é que... Deixa eu ver aqui, ó. Configurações, desce um pouquinho isso aí, vai conta, desce um pouquinho, vai em configurações. Conta, cadê? Aqui, ali, ó, configurações. Depois tu vai ver aqui, ó, deixa eu tentar lembrar aqui, eu acho que é privacidade. Clica em privacidade. Tá embaixo? Onde é que tá? Tá lá logo em seguida ali, ó. Ali, ó. Privacidade. Tá, depois tu vai ver resumo, uso que dados os motoristas poderiam ver, como seus dados ajudam. Ver resumo, acho que é a primeira opção que tem aqui, ó. Onde é que tu clicou? Não, acho que não é aqui, peraí. Exclusão da conta? Aqui dá pra ver o número de viagens, ó. De como passageiro. Tu já achou então o negócio ali que nunca... Ver resumo, clica aqui no primeiro, aqui, ó. Aqui. Aí, tá. O cara achou em... Daí tu desce, vai descendo um pouquinho, tu vai ver ali, ó, tu tem 69 viagens como passageiro. Vai descer um pouquinho e vai até avaliações. Desce mais pouco, consulte seus dados, aí vai ter avaliações. Sua avaliação de usuário 4.94. Avaliações. Clica ali, ver minhas avaliações. Daí aparece aqui avaliações do passageiro. A minha nota é 4,90 e eu tenho 2 nota 4, 2 nota 3. Como passageiro. 4,94 com passageiros 77, 3, 4 e uma 3. E lá em cima avaliações do motorista parceiro. Daí vai aparecer aqui como que eu... O que eu fiz aqui? Como é que é a composição da minha nota 4,99, ó. Eu tenho aqui... Tá, peraí que eu me perdi bem na hora. Sobe lá em cima. Não. É que eu saí, eu dei um voltado. Tá, então vai lá em avaliações de novo. Avaliações. Clica ali. Tá, aqui. Agora lá, avaliações motorista parceiro ali, ó. Aqui, ó. Aqui. Daí tu vai ter, ó. Tu tem uma nota 4 estrelas e o resto tudo 5.0.
Por isso que eu tô assim, Das últimas... Os 500. O 5 estrelas ele tá errado ali, tá? Eu, por exemplo, eu tenho 497 5 estrelas. Aqui aparece 470, mas ele tá errado. Eu tenho uma 4 estrela, uma 3 estrela e tenho uma 1 estrela. Vocês estão vendo aqui? Essa é a composição da minha nota, que hoje é 4,99. Essa informação tinha no aplicativo de motorista e era fácil de a gente ver e era fácil de acompanhar o que faltava, por exemplo, para tu trocar de nota. E já faz um bom tempo, talvez um ano ou mais, que a Uber tirou do aplicativo de motorista isso aí. Só que no aplicativo de passageiro, como o CPF é o mesmo, né? Tanto do motorista quanto do passageiro. Consegue ver ali, consegue ver. Essa é uma dica que eu já vi, alguns já me mandaram, mas a primeira vez que me mandou foi o Jefferson Henrique, lá de São Paulo. Por sinal, ele falou que ia vir aqui passar o carnaval em Porto Alegre e gravar um podcast. E nunca mais dar notícias. Jefferson, te manifesta aí, se bem que quando tu estiver vendo esse vídeo aqui, já foi o carnaval. Mas foda-se, de qualquer maneira, se tu não vier a Porto Alegre dessa vez, um dia eu bato na tua porta e a gente troca uma ideia. Tá, estamos aqui na Vila Assunção. Vai andar na contramão, merda? Não, eu não tô na contramão, eu tô aqui no Dr. Barcelos, não tô na contramão. Não, tá, então agora acerta a conversa aí. Cara, por que nós estamos falando sobre nota? Pois é, cara, como você... Não, por causa de nota filtrar, de passageiro, né? Cara, nota de passageiro, de filtrar, cara, e tal. Aí eu tenho outras pautas que eu criei também, polêmicas. Eu tenho uma polêmica. Pode trazer. Baca, eu não me preparei pra nada. Eu sei que não se preparou e eu como sabia. Sempre. E agora uma de discordar. De cara, mim? a gente... Tomara, que bom, cara. A gente discorda, cara, e eu tenho meus pontos, eu vou tentar explicar meus pontos, porque os deles são fora. E outra, é mauzão, é não sei o que, cara, é querido e o carro é cheiroso, viu? O carrinho cheiroso e ele é tri-querido. Não, cheiroso eu sempre digo que é. Só não digo que sou querido. Não, é querido, sim. Não, mas não espalha, ô merda. O pessoal precisa levar essa cara, essa fama de brutos. Que coisa. Quer atravessar com o cachorrinho no meio da Venceslau, num lugar que não tem nem faixa de segurança. Acontece, é raro, mas acontece. É raro, mas acontece muito. Ô meu, o pisca-alerta, cara. O que tem? Eu vejo que tu pega essa pauta e fica brabo e tal. Não te dá uma raiva quando tu vê cara, um lugar? Não? Mas o meu... não, vou te deixar no posto, tu pode voltar de Uber para o posto. Eu sabia que ia ser... Tá, então eu passo pra trás e tu me leva pro posto. Defende o uso do pisca-alerta, então. Cara, porque às vezes tu tá atrás de um cara e o cara não liga o alerta e tu para atrás do cara, cara. E porra, aí o cara parou. Liga o alerta pra sinalizar, cara. Mas a minha posição não é não liga o pisca-alerta e para sem sinaliza para direita ou para esquerda, se for o caso. Sim, tipo aqui, sinalizou. Exatamente. Tá, e aí o cara vai parar, tem que ligar o alerta. Não. Cara, a IPTC tu não vai te multar, velho. Não, mas tu sabe... Vai te multar. Sabe o que é o problema do alerta? Vou te dar um exemplo, uma situação de trânsito. Cara, os caras ligam alerta numa serração forte na serra, ligam alerta. Aquilo mas é uma merda aquilo. Porque daí tu não sabe se o carro tá parado, tu não tem uma visão, entendeu? Tu não tem profundidade. É o mesmo raciocínio da cidade. Não tem nada. Tu não sabe se o cara vai sair andando ou se ele vai ficar a vida inteira parado ali esperando. É que na teoria é só pra parar, só pra mostrar que tá parado, né, cara? Vai na teoria da cabeça dele, tá ligado? É que cara, eu uso o alerta pra parar, parado, né? Vou parar... Vai ser multado, depois tu não vai vir reclamar, porque não sei o quê, porque eu fui na rodoviária... Pois é, eu vi que os caras estão multando por excesso de pisca-alerta. Não pode ligar a porra do pisca-alerta. O cara que postou esse vídeo até é conhecido, meu, o cara da Querência Veículos, foi um dos caras que viralizou, né, um vídeo, né, que ele pegou um carro, ele vendeu um carro e apareceu uma multa... fazendo um vídeo a respeito, inclusive ele teve uma reunião, falaram no IPTC, trocaram uma ideia, os caras se comprometeram a baixar um pouco a guarda. Ok, é um argumento, tá? Eu também acho que, por exemplo, multar na rodoviária quando o cara tá desembarcando e embarcando é uma filha da putagem, porque a gente não tem alternativa. Não tem, é ali, né, cara? Agora, enquanto a lei disser assim, ó, não pode ligar o pisca-alerta, não liga o pisca-alerta. Também, sabe o que é foda também? É que os colegas aí, cara, eles ligam alerta pra parar embaixo de uma placa de proibido parar e estacionar, entendeu? Aí isso eu concordo, entendeu? Qualquer coisa. Às vezes os caras eles estão na Independência, eles têm que parar no Fêmea, eles estão na sinaleira da Fernandes Vieira, ligam o alerta, e andam 2 quadras com o alerta ligado. Não, daí é uma merda, atrapalha, porque daí tu não sabe o que o cara vai fazer, é a mesma coisa daquela situação que eu te falei de uma serração na estrada de noite, entendeu? Tu não sabe, aquele cara tá parado aí, já para o trânsito, não, o cara só tá andando com medo da estrada, né? Então... Eu acho assim, eu posso defender na seguinte situação, Thiago. Tu pode, por exemplo, tu tá chegando ali tá o Fêmea, naquele prédio ali na frente, a 100 metros de ti é o Fêmea.
Tu dá o pisca pra direita pra mostrar que tu vai parar, vai chegar ali. Reduz a velocidade, para, liga o alerta e desliga. Pra que aquele cara imediatamente que tá atrás de ti, ele identifique. Perfeito. Mas sim, ó, tem que ser uma coisa rápida. Eu não tô defendendo o uso do pisca-alerta. Não, eu te entendi. Mas eu acho que assim seria uma forma que seria melhor de ser usado. Porque daí tu vai ali e tu mostra pro cara que tá imediatamente atrás de ti, ó, eu vou parar, mas eu não vou entrar no estacionamento. Porque daí tu já te prepara pra sair de trás do cara. Os caras não querem nem saber. Eles ligam a 200 metros e vão com aquele alerta se arrastando, trancando todo dentro, tu não sabe. Porque às vezes tu tem que fazer uma conversão à direita e daí tu quer passar aquele cara. Daí tu não sabe se tu passa ele ou se tu vai esperar ele parar. Ou às vezes tu vai tentar passar ele porque, ele vai parar. Então tá, beleza, vamos ultrapassar ele pra acessar a direita na sequência. E o cara segue, vai embora, junto, vai embora. Tá é foda. Não, aí sim. É isso que incomoda. Mas aí é tipo... Desculpe, me exaltei, pessoal. Mas mas eu gosto. Ele tá borbulhando. Deixa eu comentar uma coisa rapidão. A minha mulher às vezes fala, quando eu tô conversando, fala, não briga, mas eu não brigo, eu só gosto de defender. Eu só levantei a voz, eu sou um queridão, segundo o Thiago. Aconteceu ontem, eu não falei no vídeo, por sinal, depois eu me arrependi de não ter levantado essa pauta, de ter trazido esse assunto, mas eu peguei como passageira uma moça que foi uma viagem curtíssima, deu 10 minutos e foi rapidinha também, e ela não mudou nada na minha vida, por isso que eu não comentei, mas o assunto foi super pertinente. O que? Ela entrou no carro, viu o carro todo adesivado. Ai, que legal, tu tem canal, não sei o que, bababá, tu é youtuber, não sei o que, quanto tempo tu tá? Eu falei, 9 anos. Eu vou te indicar pro meu namorado, ele é motorista de aplicativo também e tal. Eu disse, quanto tempo que ele tá fazendo, que ele é Uber? Eu falei pra ela assim, há 1 mês. Mas então ele tem muita coisa pra aprender. Então tá, me dá umas dicas, deixa que eu vou anotar. Eu olhei assim, como é que é? Daí ela pegou o celular e ficou esperando que eu falasse qualquer coisa. Eu disse, tá, já sei. Primeira coisa, que todo dia tem que dizer pra ele assim, nunca liga o pisca-alerta. Eu juro, juro. Não, eu falei. Falou? Falei pra... Por quê, moço? Porque é proibido. Porque pertencer vai te multar. Não adianta o argumento que tu tiver pra trazer pra ela. Não, porque eu tenho que marcar pra dizer... Eles vão te multar. Tá na regra. Eu sabia que ele ia se exaltar. Se é certo ou não, eu trouxe essa pauta. Se é certo ou não, a gente pode discutir num outro podcast, né? Se é filha da putagem ou não, se parar de te multarem em fila dupla. Não tô dizendo que eles têm que te multar. Tô dizendo que eles vão te multar. É diferente, né? Podem vir a multar, né? Tá, já me exaltei demais, já falei demais. Mas é isso aí. Cara, e outra... Tá, daí estamos falando agora, vamos só mais uma, falar um pouquinho mais mal só de passageiro. Cara, os caras... Tá certo. Alguns não sabem dirigir, então não sabem lei de trânsito, mas um básico, cara. Cara, eles chamam nas frente das placas de proibido parar, estacionar, sim. Tudo, cara, tudo. Não, mas é rapidinho, moço. Não, essa placa aqui, moço, eu não posso nem parar, nem estacionar. Não, mas é rapidinho. Não tá entendendo? Não pode parar, não é o rapidinho, não pode parar, não pode parar nessa placa. E eles chamam na frente, eles não dão um passo pro lado, um passo pra sair, né, pra se colocar numa posição, né, e pensando no cara que tá ali no carro, né, na gente. E eu não perco a oportunidade de dar real pra eles, não sei se tu faz isso. Às vezes eu falo também, eu falo da placa, eu explico da placa. Não, mas quando tem os dois, ó, aí eu explico, quando tem um, eu posso parar, eu não posso estacionar, descer do carro, sair, mas eu posso parar e fazer embarque e desembarque. Quando tem os dois, tinha uma ali, quando tem os dois, eu não posso parar, não é para embarque, não é rapidinho, não é porque é tu, entendeu? Não, mas não é porque todos fazem, isso Sim, é a pior frase. Isso é a pior frase, cara, o todos fazem, todos levam, mas essa é a pior, então eu chamo todos, então. Exatamente. É foda. Por exemplo, quando os caras me chamam em cima da faixa de segurança, eu faço questão de chegar até a faixa de retenção, dou pisca para direita e espero a pessoa fazer assim, com o celular, eu só faço assim, ó. Tá vendo essa faixa aí, merda? Eu não posso parar. Se eu parar aí, eu sou multado. Mesmo que não tenha ninguém, seja numa rua isolada. Vem até aqui, não pede na faixa de segurança, não pede embaixo da placa de proibido parar de estacionar. Vem até aqui, agora me lembrou uma nota 1 que eu tomei, que agora caiu já. Cara, chovendo no mercado público, chovendo de manhã, chuvinha fininha, garoinha fininha, uma mulher... Na faixa de segurança e um azulzinho na frente, parado. Só esperando que tu parasse ali. Cara, e eu parei ali o Uber só tem aquela areazinha ali, né, que é um pouquinho antes ali, né, e eu parei na sinaleira, e eu aproveitei que a sinaleira tava fechada e fiz o que, agora me lembrei porque tu falou do sinal, e eu fiz assim pra ela. E ela assim, me olhou com uma cara de rabo, cara, me olhou, entrou no carro, cara, na hora de descer, mesma coisa, na hora de descer, é aqui, moço, uma placa de proibido parar. Eu, que isso aqui é proibido. Que daí também deu coincidência das duas com a mulher, né? Aqui, que eu não posso parar. Todos param. Eu, tá, aqui tá bom pra senhora? Daí eu fui grosso, assim, né? Mas só parei onde ela queria, sabe? Tipo, eu fiz o que ela queria, né? Que às vezes,
tome cuidado com o que você deseja, né? Ela queria parar ali, tá, aqui então, moço. Ela, é aqui. Na hora, caiu minha nota, né? Que eu sabia, já ia cair, caiu. Foi uma das últimas. São os malas, né? São os malas. E mais uma pauta dos colegas também, né, Daniel? O cara, como tem... Esses dias eu tive que pegar... Esse podcast vai ser... Eu vou ser apedrejado na rua. Por quê? Porque agora, falando mal dos passageiros, agora tu quer falar mal dos colegas? Não, cara. Não, é que tem muita gente nova, cara, muito ananaca. Mas essa é a ideia do estagiário, né, cara? O estagiário se diverte com esse caos. E eu me deu mais medo, porque esses dias eu deixei o meu carro pra trocar as correias no amigo ali, no mecânico, e eu peguei Uber, fazia tempo que eu não pegava. Eu fui e voltei com um cara com motorista novo, cara. Sim. Um deles tava com carro alugado, Comfort, e não fazia Comfort porque não tinha dado o número de corridas sem ainda para não tinha feito sem viagem. O cara era trinovato, né, cara? Vocês viram aqui, ó, desculpe, Thiago. Não. Eu acabei de dispensar uma notificação do aplicativo de passageiro do Uber. Por quê? Porque eu acabei de abrir ele faz 10 minutos atrás. Como eu não pedi nenhuma corrida, ele acabou de mandar uma mensagem. Você tem 10% de desconto, não sei o que, na sua próxima viagem. É foda, né? Cara, aproveitar que tu já deve ter recebido também. Não, eu recebi isso aqui, cara. Tu sabe, ó, já recebi. Aqui, ó, acabou de recebi agora. Acabei de entrar. Acabou de entrar. Que algoritmo filho da puta, né? Ou não, o algoritmo. O que é isso aqui? Agora saiu, mas eu acho que eu tirei um print disso aqui. Eu tinha tirado um print que eu sabia que eu ia fazer, eu queria ver se eu. Cara. Não, eu quero falar mal dos colegas. Mais mal dos colegas. Cadê? Aqui, ó. O que é isso aqui, cara? Aviso de cancelamento. Aviso de incentivar intencionalmente os usuários a cancelar ou aceitar viagens sem a intenção de concluí-las, além de frustrar o usuário, viola o código de conduta do Uber. Eu não falo isso com ninguém. Por que me mandaram essa porra? Ficou mandando, e não é nunca recebi raro. Não, me mandaram, eu acho que no último mês 2 vezes isso aqui, cara. Quantas viagens tu tem? Só por curiosidade. Onde é que... Peraí. Não, aqui é um print. Eu tenho umas 9, 10 mil, eu acho. Mas tu não é 9 anos? Faz pop, então? Não, mas eu fiz, que eu te falei, eu fiz Cabify, eu fiz Garupa, fiz pop na época só do dinheiro do cartão, eu fazia só 99, né? Quantos anos tu tem? Cadê? Se bobear, tu vai descer aqui agora. Por quê? Não, 8.600. E tu tá falando dos novatos que tem menos de 100? Não, mas 8 mil viagens, cara. Como assim? Tu não era pra ter entrado no meu carro com 8 mil viagens. É pouco? É pouco? Não é nada, cara. Não, quantas tu tem? Tu fez tu quantas? Quer mesmo que eu te mostre? Eu sei, tu mostrou esses dias 50 mil, né? Não? 50 mil eu não tava aqui, cara. 50 mil. Aqui, ó. Só de Bubber. Aqui, cadê o Bubber? Aqui, ó. 66,356. Tá, deixa eu me exibir um pouquinho antes de continuar falando mal dos colegas, que eu quero mostrar pro Thiago uma situação que é novidade hoje. Hoje é dia 10, né? Hoje é 10 de fevereiro de 2026 e eu tô chegando aqui para mostrar uma situação nova em Porto Alegre, no trânsito, importante pra caramba. Tá, continua falando, mas quando a gente chegar eu trago. Quando a gente chegar eu trago. Não, e só pra me defender, eu quero né? que tu fale mal dos colegas. Eu fiz, tá, mas antes pra me defender mal dos colegas. Não vai chegar nem perto dos teus 60, mas eu tenho mais, sei lá, umas 2, 3 de 99. 2, 3 corridas? Não, mil de 99, que eu já nem tenho mais o aplicativo também. Que era na época do dinheiro. Mas é 99 é gostoso, cara. É gostoso, né? É um monte de promoção. Cara, não filtrar nota é um motivo, entendeu? Cara, não tem a mesma coisa que tu trabalhar com nota aberta na Uber no X, não tem, entendeu? Imagina, é loucura, né? E aí eu tenho Cabify, eu vou fazer um episódio que nem o Marcelo fez lá no KM Livre. Uber versus 99, assim. Pegar e trazer o Diego do volante, pode ser ele. Tá, Diego, tu assistir esse vídeo aí, ó. Vamos fazer, tu faz no teu podcast, que eu sei que tu tá rolando aí também. E a gente faz a minha versão aqui, e a gente faz lá Uber versus 99. Cada um defende as... Bom, eu não vou defender Uber, na verdade, então eu não quero fazer podcast, esquece. Mas podemos só trocar uma ideia, não tem problema nenhum. E eu tenho Garupa, tu tem Garupa? Fez Garupa? Fiz umas 100 corridas de Garupa. Buscou a 38 km, passageiro, tocava longe, cara, eu nunca vi... Cara, teve uma vez que eu peguei um funcionário da Zero Hora, porque eles, tipo, só chamavam os funcionários da Zero Hora. E o da Garupa também, né? Tu largava aqui no Menino Deus. Cara, com dinheiro eu recebi uns 2 ou 3 chamada na praia, porque na praia tocava muito, que era o pessoal que vinha de Santa Maria passar em Capão, e Santa Maria era forte. Tô falando de 8 anos atrás. E daí uma vez eu tô indo com um funcionário da... Não era funcionário da Garupa, não era funcionário da Zero Hora. Não era funcionário da Zero Hora, assim, lá pra rua Capitão Pedroso, na Restinga, não sei se você já foi lá. De nome não, mas na Restinga... É, que tu não sabe nem onde fica Ipiranga, né? Mas ok, eu tava indo pra Capitão Pedroso, eu tava subindo a Costa Gama, ou descendo a Costa Gama, no caso. Ou seja, faltavam uns 10 km pra chegar na Restinga, tocou em espera pra pegar no escritório da Garupa na Botafogo. Aqui na Botafogo? Ou aqui seja, do ladinho aqui. Eu tinha que rodar
uns 10 pra chegar na Restinga e uns 20 pra chegar de volta no Minas. Era muita loucuragem, era muita. Eu tava no antigo McDonald's lá de cima, olha o nome de rua, cara, lá da Carlos Gomes com a Protásio. Não, ali é Tasso Dutra ali? Carlos Gomes com Protásio ali na descida. Onde tinha aquele McDonald's ali, né? Antes de ser aquele prédio? Mas só pra dizer tem um McDonald's ali agora. Tá, mas ele tá falando das antigas, tá? Isso. Na rota da Carlos Gomes. Isso, na rota da Carlos Gomes, lá em Cena Protásio, chamou aqui no escritório, eu já achei longe, essa tua aí me ganhou. Não, essa aí acho que foi a viagem mais longa que eu busquei. Essa eu não busquei, eu cancelei. Sim, a que eu busquei, eu tava indo pra... A que eu busquei, a viagem mais longa que eu busquei, eu tava indo para a Terra de Areia, eu tava lá na praia. Eu tava na Estrada do Mar, viagem de Capão da Canoa pra Terra de Areia, né? Município, sei lá, 20 quilômetros entre um e outro, tá? Eu tava na metade do caminho e tocou para buscar em Espera em Capão Novo. Então eu rodei uns 10 quilômetros, 12 para finalizar e mais uns 15 para voltar. Mas isso eu busquei... agora? Isso agora? Não, foi na temporada passada. Mas isso valeu a pena porque a viagem estava boa em relação aos parâmetros e porque eu queria voltar de Terra de Areia quanto antes, né? Então eu cheguei em Terra de Areia e já comecei o retorno recebendo. E se tu não fosse... O Bota vai. E no final deu certo. Porque, tipo, eu acho que a corrida pagou uns 50 pila. Essa que eu saí de Terra de Areia, peguei Capão Novo e eu acho que eu levei pro centro de Capão. Que dava mais ou menos, sei lá, 1.8, 1.7 o KM. Isso é outra coisa incrível. Tu sabe as quilometragens, né, cara? E tava valendo tem noção dessas quilometragens. E tava valendo a corrida, mas é absurdo tu buscar 20 km já. Mas eu tava indo pra Terra de Areia. Pra quem não sabe, é um município pequenininho, na beira da BR-101. Só serve como entreposto de caminhoneiro lá e nada mais. Tá, e voltar agora, que eu sei que tu vai falar, pra voltar, né, pra falar mal dos colegas, eu sei que tu deve estar te lambendo pra escutar eu falar, porque vai ser eu, não vai ser tu, né, que vai falar, claro, né? Tu quer que eu fale? Arroba Não, eu não posso ser cancelado, cara. T.O.K. não vou ser cancelado, não, cara, para. Cara, mas isso aí vai com um negócio de valor, que eu vejo, que eu te falei ali no começo, a gente tá falando do Marcelão, né, Marcelo Black Uber e tal, que eu vejo os vídeos ali que eles reclamam e falam, cara, acho louvável, acho legal, claro, tem que reclamar pra mais, né, pra pagar mais, cara, mas o Uber não vai pagar mais, cara, não vai, porque te coloca no lugar do empresário, cara, tem um monte de gente, cara, tem cada vez vindo mais gente, cara. Tem um cara que não faz comfort aí, porque não tem sem corrida ainda. Pois é, com o carro já alugado, já prontinho pra fazer, tu imagina, esse cara, e ele ia fazer naquele dia ali, talvez, o restinho que faltava ali, me lembro, ele falou, acho que amanhã eu começo e tal, mas aí, cara, o que tem que melhorar, cara, mais polêmica aí, cara, o que tem que melhorar, cara, é o sistema do Brasil, entendeu? Para essas pessoas, pro cara que é eletricista, pro cara que trabalha não sei onde, não vir para cá para fazer, entendeu? Não precisar vir para cá, e aí nisso tu vai pulverizar um pouco mais. Acho eu, né? Isso aí falando de achismo, né? Que aí melhoraria o preço. Porque do jeito que tá, não vai melhorar, cara. Não vai melhorar. É muita gente, é muita oferta. A oferta de motorista é muito maior do que a necessidade. Cara. Exatamente. Cara. E daí, com isso, o aplicativo ele pode jogar com essas informações. Ou porque se ele pagar melhor a corrida, vai ter mais motorista ainda e vai chegar um momento que o cara vai fazer uma corrida por hora, porque não vai ter corrida para fazer. Pois é. E vai ter mais motorista do que passageiro disponível em Porto Alegre. Uma prova disso foi o ano passado, que agora tá chegando de novo. Será que vai ter, Stephanie? Que tinha pouco motorista, eu acho que diminuiu, porque alguma coisa aconteceu, né? Foi uma jogada, não sei exatamente. Cara, porque os passageiros estavam pagando 5, 7 pila e a gente estava recebendo 18, 27 por uma corrida, né? Eu tô na expectativa, né? Eu também, eu tava falando com a minha esposa esses dias ainda. Hoje é dia 10 de fevereiro, a Stefano ano passado apareceu na quinta-feira antes do carnaval, ou seja, faltam 2 dias. 2 semanas sem ser final de semana. Não foi 2 semanas. Uma semana e pouco. Não, foi de quinta a sábado da outra semana. Foi uma semana? Ou de quinta a sexta da outra semana. Eu achei que quinta a domingo. Mas não teve final de semana. Ou era de noite que saía, né? O domingo de carnaval não teve Stephanie. Porque eu me lembro que voltou na segunda-feira. Eu vi o pessoal falando e eu já não tava mais fazendo. Cara, eu peguei na veia as corridas da Stephanie. Cara, eu liguei pra minha mulher apavorado. Amor, eu tô parado aqui, não tem corrida, não tem nada. Daqui a pouco, chamou uma corrida. 60 pila. R$38. E eu, mas não quero ir pra Novo Hamburgo, pensei eu, né? Na segunda-feira de carnaval. Era aqui, era a corrida aqui. Na segunda-feira de carnaval. Na segunda-feira de carnaval da Stephanie, ou seja, do ano passado. Eu saí de casa, eu moro na Vila Nova. Eu comecei a falar contigo, eu te mandei, fui um dos que mandei, vem que a Stephanie tá de novo, Logo eu comecei a te falar. E eu não tocou nada, eu saí, porque em situações como essa não dá pra ficar parado, tá? Uhum. Quando tu percebe que não toca, tu tem que se movimentar. É foda, mas tem que se movimentar. Sim. Eu saí da Vila Nova,
Eu sabe onde eu fui pegar a primeira corrida? Lá no Maitá, do lado da arena. E eu recebi a chamada, eu tava no centro, aqui no centro, eu tô aqui na perimetral. Pro Maitá. E a corrida era 30 pila do Maitá pra trazer pra Siqueira Campos. Quantos quilômetros dá isso aí? 6, 7, é. 6, mas assim, ó, tipo, foi 1 hora pra fazer 30 pila. É. E eu rodei, sei lá, no total eu devo ter rodado uns 20 quilômetros. Isso é outra coisa. O algoritmo lá, o estagiário, cara, Aqui eu posso ele fazer retorno, né? Não pode retorno. Ah, não pode. Não Então pode eu faço a retorno. volta. Tu viu que eles liberaram? É isso que eu queria te mostrar. Eu não sei se tu sabia, mas eu vou mostrar pro pessoal que eu vi no Instagram. Um abraço pro Luiz Carlos Porto, que mandou agora de manhã, seguidor aqui do canal. E a semana passada teve um rapaz também que me mandou, que eu esqueci o nome, desculpa, eu sou muito ruim pra essas coisas. O vereador Gessé Sangali. É isso que eu ia falar, eu vi nele. Eu vi no perfil dele também. Ele levantou, não sei se... Pelo que ele tá vendendo na internet, a ideia foi ele foi atrás da EPTC, e a EPTC implantou acesso da perimetral para patrocínio, quem vem do centro em direção ao rio, né? Quem vem da Redenção em direção ao gasômetro, no caso, sentido esse aí que eu tô falando que eu não sei. Tu consegue acessar a esquerda, patrocínio agora. Antes a gente fazia o retorno pelo posto. Ou né? o chuncho o chuncho no posto ali, ou tinha que dar a volta. Ou tinha que fazer borboleta lá nos açorianos, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Antes eu tenho que fazer um retorno aqui pra pegar a Loureiro ao contrário, que eu tô no sentido Redenção. Enfim, tá. E aí nós estávamos falando da Stephanie. Não, e aí eu ia falar isso aí. Isso é outra coisa, né? Que, cara, o estagiário, cara, o filho da puta do estagiário, o algoritmo, cara, é afinadinho, cara, cara, ele sabe, Eu te mandei um print de uma corrida pra praia que eu não fiz, entrou no corpo por 1,80 a mais, sabe? Ele vai ficar, ele é afinado, cara. Só que uma coisa que eu não sei se tu notou, deve ter notado, cara, tempos atrás, cara, as corridas tu buscava mais perto, cara. E eu vejo que tu reclama bastante isso. Tu fala, eu não acredito que não tem alguém entre eu e não sei o que. Por que eles fazem isso, pra definir o que tu ganha por hora. Pra acertar, pra acertar no afinamento. Só vai tocar perto quando ele estiver desesperado. Quando ele estiver desesperado, daí vai tocar perto. É loucura, mas às vezes manda os caras a minha mulher, ela pede num lugar, cara, que é ruim o retorno do Uber e tal. E sempre pede Uber, sempre vem de lado contrário, cara, pra fazer o cara dar uma volta maior, sabe? Isso aí é pra ajustar o horário, pra definir o que ele ganha por hora, cara. É foda. Sabe qual é o meu sonho? Um dia, quando eu tiver com a vida resolvida, ganhando milhões de dinheiro em algum lugar, alguém vai ter que estar me pagando milhões de dinheiro. Pode ser em dólar, pode ser em franco suíço, pode ser em libra, não interessa a moeda. Eu quero convidar o estagiário pra me sentar numa mesa de bar e tomar um chopp. E a gente dá risada de toda essa situação. Dá risada disso tudo. Cara, que cara filho da puta é esse, né, velho? Mas ele trabalha de uma forma eficiente pra eles, é pra ele, isso é pra eles. Inacreditável. A eficiência que eles trabalham é inacreditável. Thiago, deixa eu só virar a câmera aqui que eu quero mostrar pra quem não tá ligado ainda. Com certeza, quando esse vídeo for ao ar, isso aqui já caiu na massa do sangue do motorista aplicativo. Mas foi agora, Mas pra mim é novidade. 2 dias, E no vlog de hoje, que eu vou fazer mais tarde, eu vou fazer isso a mesma coisa também, que daí vai ser tipo lançamento. Tô acessando aqui a perimetral através da Havaí, e eu vou pegar a patrocínio ali à esquerda, que era proibido, né? Tipo, não tinha como fazer, tu tinha que fazer o retorno no posto ou fazer a borboleta lá nos açorianos. Foi segunda? Não, foi agora segunda, porque no sábado, eu passei, eles estavam mexendo, tava pronto sem poder usar. Tá, foi isso aí. Foi agora, isso eu tinha visto. Hoje é terça? Quarta-feira hoje. Hoje é terça-feira, 10 de fevereiro de 26. Pra mim já é 4, já tô quase com a meta da semana batida. Ô, coisa linda, que delícia. Vai passar o carnaval aqui em Porto Alegre trabalhando ou vai pra praia? Não, aqui, como foi o Ano Novo, como foi o Natal, como foi tudo. Tu nem falou da tua rotina de motorista, graças a Deus, não foi preciso, né? Cara, eu não... Aí, ó. Ali o também cara já vai ser a primeira vez. Eu não fiz aqui também. Essa aqui é a sinaleira para conversão à esquerda. Exatamente igual a sinaleira que tem ao contrário que eu acabei de fazer para acessar Lime Silva. E não tinha por que não ter, né? Não tinha por que não ter. Tranca, não faz nada. Exatamente. A avenida é larga, tem 4 faixas de rolamento tranquilo e vai facilitar muito a vida de quem quer acessar a Cidade Baixa, por exemplo. Para nós, né? Porque a chamada, às vezes tu largou alguém ali e chama aqui direto. E agora vamos acessar aqui a patrocínio e vamos entrar na Cidade Baixa. Legalmente, né? Porque quando tu fazia o retorno no posto, tu tá correndo o risco de ser multado. Sabia que fazer retorno em posto de gasolina, farmácia, essas coisas tudo aí, por cima de uma calçada, tu vai ser multado também? Não pode, gurizada. Se eu fiz um dia, vocês estão loucos. Eu não vi, eu não lembro. Né? Ô, meu, tu perguntou ali do negócio de como, cara, começou...
Ah, sim, agora... eu nunca fui CLT, né? Nunca fui CLT, nunca precisei. Na tua vida? Na minha vida. Não tem carteira assinada? Não tenho. Mas o que tu fazia antes de ser motorista aplicativo? aplicativo? Não. Vendia drogas? Não precisei. Graças a Deus. Graças a Deus não precisava, mas sempre gostei de carro pra caralho e de dirigir. Vai mais uma outra frase, aquela, cuidado com o que você deseja, né? Cara, quando eu era piá, eu pegava o carro, meu pai, por que tu faz isso? Eu pegava o carro, eu ganhei carro com 16 anos, porque né? meu sonho é ser motorista aplicativo, papai. Eu tenho 47, né? Quase a mesma que eu. E... Que dia que tu faz aniversário? 2 de julho. Tá de 78 79, também? 79. Tá, eu vou então fazer um ano agora. mais novo que eu. Eu faço 48 agora. Tá, mas ok, tá. Não, e aí, cara, eu ganhei carro com 16 anos, né? Ganhei carro do meu pai e, cara, sempre fui tarado. Aprendi a dirigir com 9 anos e tal. E sempre gostei de carro e de dirigir. E aí eu pegava carro, ia pros postinhos, pros negócios de carro aí, minha turma todo negócio de carro, né? Carro turbo, essas merda toda aí tal. E eu saía pra dirigir, eu ia voltar pra casa, eu morava ali na Campos Velho, né? E a gurizada toda que eu me dava era da Zona Norte. Na hora de voltar pra casa, já é um caminho longo. Sim. Eu não voltava pra casa, eu ia até a serraria. Até Tarumã e voltava. Cara, eu ia até a serraria, dava volta, sabe? Ficava andando e meu pai, no outro dia, cara, por que tu faz isso, cara? Tu fez 300 quilômetros essa noite, cara, tu é um tarado. Mas eu fiz 47 corridas. Eu gostava, não, na época, eu gostava de dirigir e tal. E aí, cara, quando eu conheci minha esposa e tal, vamos ter que ver uma coisa, né, pra gente sustentar e tal. Na época, faz uns 15 anos atrás, eu comecei a ver os táxis. Ainda bem que eu não fui, né, porque na época a placa era R$500 mil uma placa, era de 200 mil uma placa, 500, 600 mil reais, né, uma placa, né, de táxi, dependendo do ponto, né. E eu comecei a ver, porque, porra, né, eu gosto de dirigir, eu sei dirigir, né, cara, uma coisa que eu gosto de fazer. E sempre gostei de táxi e tal, caminhão, na época de pequenininho, né, o cara queria ser caminhoneiro e tal. Eu, vou pegar uma placa de táxi. E aí comecei a ver, sem muito ir atrás e caro. E aí veio a Uber, né? Daí veio a Uber, logo nessa época que eu tava começando a ver. E eu, comprei na época um Voyage pra ser Uber bem no começo. Tu foi na palestra da Uber? Não consigo catar uma vantagem pro cara. Eu fui na Sim, Coronel Marcos ali. Não, no Trevisa, ali na Padre Cacique. Não, eu fui na Coronel, eu acho que é antes, porque não tinha, tu foi no prédio da Uber. Eu fui, não tinha Uber, não tinha prédio aqui. Então essa eu te ganhei, ganhei uma do cara. Eu sou cadastrado em 2017, se tu tem 9 anos e meio, tu é 16 ou 15. Por aí, eu fui na palestra, eles alugaram ali onde tu tava ontem, tu fez um vídeo ontem naquele... Tu fez ontem ou sábado? Ipanema Sports? Isso aí, foi ali no Ipanema Sports. Tu fez um vídeo ontem ali, eu falei, aqui que foi a palestra da... aqui que foi a palestra da Uber. A primeira palestra deles. E aí eu peguei e comprei um carro, na época minha mãe era viva ainda, e aí começou a dar uns negócios de briga e tal, né, dos taxistas, amolentar os motoristas aí. E até hoje os passageiros fazem isso, né? Chamam nos pontos, chamam do lado dos táxis, né? Sim, eu acho uma falta de respeito com os taxistas. Eu também. E aí eu peguei e fiz, daí não cadastrei, mas acabei não fazendo, e fui fazer um pouco depois. Não fazia tanto, alternando, e agora nos últimos anos eu tô fazendo só isso. Só nos dois últimos anos aí eu tô fazendo full time. E agora na época de férias de escolar da minha filha, consigo fazer os 4 horas da manhã, né? 4h30, eu acordo. O poder das 4? Eu acordo às 4 da manhã, e aí fico fazendo o download do corpo ali, né? Até umas 4h30, por aí. Saio, abasteço o carro, 5 horas eu tô fazendo a primeira corrida. 10:05 eu tô fazendo a primeira corrida agora. E é muito bom, cara. É muito bom, Daniel. Tô com meia meta já às 9, 10 horas da manhã, sabe? Eu não tenho essa disposição. Cara, mas assim, eu trabalho, vou ligar agora pro aplicativo, ontem foi assim, eu comecei 11 horas, era 9, 10 da noite. É que o cara se adapta, é o que o cara se adapta, né? Claro, mas foram 11 horas puxado direto, né? Cara, mas não tem profissão que o cara não tem que trabalhar valendo pra ganhar dinheiro, né? Não tem que trabalhar, e aí vai... Mas aqui tu pode... Cara, tu não tem alguém, né? A não ser os boletos, né? Atrás do cara. Tem. A cabeça, né? Mas tu para, entendeu? Tu almoça onde tu quer, tu fala... tu almoça na marmita, se tu quiser parar... onde eu quero. Se tu quiser parar no restaurante, tu para. Se quiser ir pra casa, tu vai, cara. Isso aí que é interessante, né? Que é legal do negócio. Uau.
um ansioso, mais ansioso que tu. Bom dia, meu bruxo. Tudo bem contigo? Daniel, tudo certo pra gravar amanhã? Já tem mais um da gravação. Graças a Deus. Tá, então vamos se despedir aqui, Thiago. Nós estamos chegando no Ecoposto, onde tu deixou o teu gol, cheio de adesivo do Diário de Uber. Entra atrás ali, vê se dá pra pegar os adesivos ali. Daí é que a Cleide é ruim pra essas coisas, mas vamos tentar ali. E vamos finalizar então. Cara, eu adorei conversar contigo. Semana passada, quando eu chamei ele, disse, mas eu não consigo, tem vergonha. Então tá, tem uma semana pra se preparar. Eu não consigo, Moisés. Não dá. Não dá. Tem carro ali. Não vai conseguir, Moisés. Tu tem uma semana pra se preparar. Eu cheguei ali, tava todo tremendo e tal. Cara, tu conduziu super bem. Eu tentei me atravessar em ti, mas não conseguiu. Não consegui. Não consegui. Não, é isso aí, é uma honra. Não, prazer é todo meu. Essa é a ideia. O negócio que eu falei, que eu falo desde sempre, cara, um dos poucos, cara, de realidade, né, cara? E o cara vê, o cara que vê, né, que é, como é que é ter... Eu vou encostar aqui que depois vou no banheiro quando a gente quem é ver Minha vida vai ser isso aqui, motorhome daqui a um tempo. Não, aliás, motorhome não, porque eu sou muito grande pra motorhome. Teria que ser um bus. Mas o legal de te conhecer mais, assim, né, de a gente falar mais tempo, de ver que é a realidade, que tu passa a realidade ali pros caras, pra gente. É o oráculo, que eu chamo ele de oráculo, porque vocês viram hoje ao vivo ali, né? O cara puxou e mostrou, cara... mas eu não faço. Não, mas o negócio da nota de passageiro, cara, eu não consegui ver. A minha mulher não conseguiu ver. E nenhum passageiro que eu comento, agora apareceu, tá, o senhor tem 5 mil, como é que eu vejo, hein? Eu não sei, eu não consegui, não. Cara, os caras ficam a corrida toda ali e não conseguem. O cara conseguiu na hora ali. É só fuçar. Não, incrível. Quer deixar um beijo, um abraço pra alguém aí? Não, um beijo pra Fernanda, pra minha esposa, pra Gordinha, pra Giovana, pra minha filha. Gordinha é tua filha? É a minha filha. Tá, senão a Fernanda vai ficar brava. Não, é a Giovana. E eu vou pedir aqui, ó, vai ser ao vivo, porque eu quero mais um adesivo da volta às aulas. Eu quero um da sacanagem, cara. Quero um da volta às aulas. O cara tem todos os adesivos. Não, eu tenho separado aqui só um. Aí, só um pra Giovana. Aí, ó, o teu, ó. Tu viu que ela te mandou um áudio, né? Pedindo quando tu perguntou qual dos dois fazia. Eu te mandei. Deve receber um monte de áudio. Não, quando tu botou ali no coisa ali. Não sei qual que eu faço, o de carnaval ou de coisa. Eu falei, manda um áudio pra ele. Ela mandou um áudio pra ti. Sim, vários pediram pra fazer os dois e mas desde o começo eu ia fazer, minha ideia era fazer os dois e cara, quando tu começou a falar disso, eu já fiquei, tomara que ele faça e tu me falou que vai fazer, não sei se dá pra falar aqui, né? Qual? Pode falar. Os outros, o de Copa do Mundo. Copa do Mundo vai ser o próximo. E o de Páscoa, não sei o que. Não, Páscoa não vai rolar. O de Páscoa fica legal, de coelhinho, cara, de capacete. Ficou muito feio e daí não ficou legal. É muito pontual. Que nem eu me arrependi de ter feito do carnaval. É porque é pouco tempo, né? É rapidinho ali, né? Mas o Volta às Aulas dá pra usar todo março, por exemplo. Sim. Esse aqui é só 2 semanas de fevereiro. Mas muito legal a ideia. Esse que foi legal, né? Muito, eu vou fazer. O próximo que vai ser a primeira versão desse aqui que tu não tem ainda. Tu tem, né? Não, tu não tem esse eu tenho. Eu não tenho do carro. Do carro eu não vou fazer mais, porque não quero fazer propaganda pra Fiat de graça. Eu vou fazer essa versão de novo aqui e depois... não sei nem pra gente estar falando agora. E depois a do Copa do Mundo lá em junho. E a da Copa do Mundo já tenho pronto, até posso te dar um spoiler aqui, os guris não vão ver. Agora eu vou ficar com inveja agora. Então eu queria finalizar um vídeo aqui com vocês. Eu queria dizer que foi uma honra ter recebido o Thiago. Eu adorei a conversa, espero que você tenha gostado também. E fica o convite aí. Eu tô gravando, teu episódio vai, acho que é domingo depois do carnaval. Depois eu te confirmo em off, tá? Mas amanhã eu finalizo todos os episódios que vão ao ar em fevereiro. A partir de março vão ser 1 por semana, eu vou mudar a frequência. E daí, mas eu quero te ver aqui igual. Então deixa o teu comentário. Se tu tiver interesse em participar, me procura lá no Insta, me chama lá através do Insta, a gente vai dar o primeiro contato e depois a gente agenda direitinho. Mas daí a partir de março eu vou seguir as gravações. Certo? Então, Thiago, um abraço pra Fernanda e pra Giovana, né? Isso aí. E a frasinha pra finalizar? Qual é que é, Bibi? Pra cima deles. Ir pra cima deles e ferro, né? Não consegue, né? Não consegue. Eu sabia que ia me atrapalhar nisso aí, né? Vai, Moisés.